Olá, abençoados, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, com toda a sua família, que as bênçãos de Deus possam encontrar lugar na sua vida para se manifestar. E quando eu digo que as bênçãos possam encontrar lugar, porque nós precisamos entender que apesar de Deus ser todo-poderoso, ser soberano, Ele não vai agir em nossa vida sem que nós venhamos permitir. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de crer. Você já deve ter ouvido pessoas dizer o que eu vou te dizer agora, e quem sabe você já falou isso também. Muitas pessoas dizem: se Deus é amor, se Deus quer abençoar, por que eu preciso crer? Por que eu preciso orar? Por que eu preciso pedir? Por que eu preciso ter fé? Muito bem, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, a importância de crer. Por que preciso crer para que as bênçãos de Deus se manifestem na minha vida? Mas antes, eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui nós não falamos sobre religião, portanto este canal é para você que acredita em Deus, é para você que acima de tudo crê em Deus, seja você católico, evangélico, livre pensador, não importa, você acredita em Deus, este canal é para você. Seja muito bem-vindo e eu quero convidá-lo para se inscrever no canal. Aqui abaixo tem uma palavra escrita em vermelho, inscrever-se. Clique nela, vai aparecer um sininho, ative o sininho, logo após vai aparecer a palavra todas, clique em todas, porque todas as vezes que você estiver, que eu estiver aqui, você vai receber uma notificação no seu celular para que você entre aqui e juntos nós possamos meditar na palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para nós, tá bom? Então tá aí feito o convite, agora depende unicamente de você. Você que já conhece os conteúdos deste canal, me ajude a aumentar a relevância desses vídeos, dando um gostei aqui, um joinha. Quando você faz isso, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo tem conteúdos relevantes e ele envia para mais pessoas. Fazendo isso, você me ajuda a propagar a mensagem de Cristo a mais pessoas, tá bom? Fique comigo, daqui a pouco nós vamos orar. Não sei o que você tem vivido, mas eu creio no poder de Deus. Muito bem, vamos falar sobre a importância de crer, a importância de crer. A palavra de Deus diz aqui em João capítulo 3, no versículo 16, o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então quero falar com você sobre a importância de crer. Deus amou o mundo de tal maneira, não tem explicação, não conseguimos explicar a forma que Deus amou o mundo. O fato é que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, agora diz, para todo aquele que nele crê. Por que eu preciso crer? É preciso que você compreenda o seguinte: apesar de Deus ser soberano, dele ser o Criador, dele ser detentor de todo o poder, Deus deu a cada um de nós a vida. A vida pertence a nós, este mundo pertence a nós. O salmista, ele diz assim: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Portanto, nós somos donos da terra por Deus ter delegado a nós isso. Somos donos por possessão, não por criação, porque Deus é o Criador, Ele é dono por criação, mas Ele entregou a posse deste mundo aos homens, aos seres humanos, e também entregou a nossa vida. Deus deu a vida a nós. Crer em Deus é você entender e dizer, em outras palavras, que apesar de você ser dono da sua vida, apesar de você ter o direito de seguir a sua vida como você quer,
Você o reconhece como Senhor da sua vida, você entrega a sua vida para Ele. Quando nós usamos a frase, você precisa se entregar a Deus, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu me volto para Deus e apesar dele ter dado a vida para mim e eu ter o direito de fazer o que eu quiser com ela, eu devolvo a Deus isso porque reconheço Ele como Senhor da minha vida. Reconheço Ele como meu Salvador. Quando eu faço isso, eu estou dando legalidade a Deus para agir na minha vida. Então, por isso eu preciso crer. Então, o ato de crer é reconhecer Ele como Senhor da minha vida. Eu dou a Ele, quando eu creio, legalidade para agir na minha vida. É preciso que nós venhamos entender que, apesar de Deus ser Criador, apesar dele ser todo-poderoso, soberano, Ele não vai agir na minha vida porque Ele é Deus. Ele vai agir porque eu me rendo a Ele. Então a importância de crer. Quando a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, Deus está dizendo, apesar de Jesus ter morrido na cruz, ninguém é obrigado a crer na sua salvação. Ninguém é obrigado a recebê-lo. Vocês têm o direito de fazer com a vida que eu dei a vocês o que vocês bem querer ou quiser. Mas uma vez que reconhecemos Ele como nosso Senhor, nós então nos voltamos para Ele. Quando eu faço isso, eu não faço só idealizando isso. Me voltar para Deus não é idealizar, ter na ideia, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus. Não, é eu ouvir as suas palavras e aplicá-la em minha vida. Isso é voltar-me para Deus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, colha o não perecer, mas tenha vida eterna. Então, no momento em que eu creio, a palavra de Deus está dizendo que eu não vou perecer. E aí sim, quando eu creio, quando eu me volto para Deus, eu tenho direito de viver tudo aquilo que Jesus conquistou de volta na cruz do Calvário. Conquistou de volta por quê? Porque Deus, quando cria o Adão, dá a ele o poder de viver sobre a terra de forma abençoada, mas quando ele resolve não mais ouvir a direção de Deus e seguir os seus pensamentos, ele entrega ao diabo a legalidade sobre o domínio da sua vida. Jesus conquistou isso de volta na cruz do Calvário. Quando eu recebo Jesus, eu tenho o direito de viver novamente a vida que Jesus conquistou para mim. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça. Eu não vou perecer. Você que crê não vai perecer. Seja qual for o problema, a doença, a enfermidade, seja qual for a luta que você esteja enfrentando, a crise, as adversidades, não, você não vai perecer. Então a palavra de Deus está dizendo que no momento em que eu creio, eu não pereço, e além disso eu recebo a vida eterna. O que é essa vida eterna? É a vida abundante que está lá em João capítulo 10, versículo 10. João 10, na parte B do versículo, Jesus diz, eu vim para que tenham vida. Essa vida, no grego é zoe. Zoe é a própria vida de Deus, é a vida com excelência. Então, no momento em que eu creio, eu não pereço, eu tenho o direito de viver abençoado, a miséria tem que cessar, as enfermidades têm que cessar, as maldições precisam cessar. Nesse momento que eu creio, eu não pereço, mas tenho a vida eterna. Além de cessar toda a maldição, eu tenho direito de viver a vida eterna. Vida eterna não é vida após a morte, isso é existência eterna. Vida eterna começa no momento em que eu creio. No momento em que eu creio em Jesus, a vida eterna dá início em minha vida. Vida eterna é a própria vida de Deus. Jesus veio para que nós tenhamos a vida de Deus. Eu vim para que vocês tenham vida. Então Jesus veio para que nós temos vida.
Não é no céu essa vida, é aqui. Por isso ele veio aqui. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante, vida abundante, a própria vida de Deus. É nesse momento em que eu recebo Jesus que tem que cessar a maldição e as bênçãos têm que iniciar. Agora entenda uma coisa. Você pode estar pensando, mas eu conheço pessoas que servem a Jesus, que temem a Jesus e a vida dele não mudou. Ele ainda continua vivendo tantas lutas, maldições, coisas que não cessam na sua vida, problemas que não cessam, nunca chegam à solução e também não vive uma vida abundante. Deixa eu te dizer, o próprio Deus, ele responde a essa indagação. Lá em Oséias capítulo 4, no versículo 6, ele diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Eu preciso conhecer os direitos que ele deu a mim pela palavra. E uma vez que eu conheço, o que eu tenho que fazer? Reivindicar. Reivindicar de Deus? Não, reivindicar do diabo, que ele solte o que é meu. Eu exijo, eu determino, eu reivindico: Satanás, isso me pertence a cura, a prosperidade, me pertence a felicidade, me pertence vida plena. Não adianta vir com a sua doença, com as suas escassez, não adianta vir com as suas perturbações, sejam elas espirituais, emocionais, sentimentais, não aceito na minha vida. Eu me posiciono como filho de Deus. Então é no momento em que eu conheço. Por isso há necessidade de buscarmos conhecer. Por isso estamos aqui todas as manhãs, ouvindo a palavra de Deus. Isso aqui são pílulas que vão de vitaminas espirituais, podemos assim dizer, que vão fortalecendo o nosso espírito e nos colocando na posição para tomar posse, alcançar aquilo que nos pertence. Tá certo? Se você entendeu essa palavra, você precisa se posicionar. Você tem direito a viver abençoado. E isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual verdade ele está dizendo? A verdade das ideologias, das filosofias, da psicologia? Não, não é disso. Ele está falando da verdade da sua palavra. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus, Jesus é a palavra. Quando eu conheço os meus direitos na palavra, eu reivindico esses direitos, eu passo a viver a vida no mais alto nível. Munido desse conhecimento, você deve agir. Faz sentido para você? Toma posse dessa palavra, reflita sobre isso e assuma a sua posição em Cristo. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você puder, põe a sua mão juntamente com a minha. Se não puder, não há problema, mas ore comigo agora. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, neste momento, ó Deus, eu tomo posse daquilo que me pertence e essa pessoa que ora comigo agora também. Em nome do Senhor Jesus, que cesse agora toda maldição. A tua palavra diz, ó Deus, que há uma importância em crer, e nós cremos. Nós cremos que Jesus veio para que neste momento em que eu creio nele, cesse tudo aquilo que me faz sofrer. Neste momento cesse, ó Deus, toda maldição. Neste momento eu passo a não mais perecer e a tomar posse da vida eterna. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós tomamos posse da vida eterna. Pai, essa mulher, este homem, esse jovem, essa criança que ora comigo agora, ela toma posse da vida eterna, a vida abundante, a vida de Deus. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal e digo, em nome de Jesus, saia toda maldição sobre essa vida que está alojado nessa família, porque Jesus veio para carregar sobre ele todas as maldições. Pai, nós declaramos essa vida abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu quero que você faça um ato de fé. Vá nos comentários agora, coloque o seu nome e à frente desse nome, você vai colocar o teu nome, por exemplo, Maria, vírgula, e aí você vai colocar: eu tomo posse da vida eterna hoje. Eu tomo posse da vida eterna hoje. Vai lá, vá agora nos comentários, faça esse ato de fé. Enquanto você vai lá, eu quero passar também uma orientação aqui. Você que
ama falar do amor de Deus, você que ama evangelizar, aqui nesse vídeo, ou através desse vídeo, melhor dizendo, você tem uma ferramenta poderosa de evangelismo. É só você ir aqui no botão compartilhar e enviar esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Você ama evangelizar? Essa é uma ferramenta poderosa de evangelismo, tá bom? Ficamos por aqui, amanhã nós estaremos de volta com mais uma direção espiritual, mais um momento profético. Um beijo no seu coração, fique com Deus, tchau, até mais, em nome de Jesus.